equilíbrio, pré-síncope, acho que eu vou desmaiar, acho que eu sincopei, acho que eu vou ter um desmaio. Então, os pacientes, muitas vezes, não vêm com todas as características que a gente quer que venha. A gente tem que tentar descobrir alguns truques que a gente vai ver hoje aqui que são importantes para isso, tá? Então, antes mesmo de a gente ir passar para os conceitos os conceitos aí clínicos de tontura, vertigem, a gente vai ver um pouquinho das estruturas que estão envolvidas no equilíbrio, tá? Então, a gente sabe que para a gente ter o equilíbrio, a gente tem que ter impulsos ou aspectos aferentes visuais e proprioceptivos dos músculos oculares, a gente tem que saber a posição da cabeça, a gente tem que saber a posição da cabeça em relação aos olhos. Os impulsos do próprio labirinto, para a gente saber a nossa relação da cabeça com o corpo e com, muitas vezes, com a pressão atmosférica, se a gente está deitado ou em pé, se a gente está em movimento ou não, e os impulsos proprioceptivos. Eu acho que a propriocepção é uma das maiores experiências que a gente pode ter, porque ela auxilia muito, não só no equilíbrio, mas na marcha. Propriocepção, resumidamente, quer dizer o seguinte: aonde está a minha articulação, aonde está um pedaço do meu corpo, digamos, no espaço, sem eu precisar olhar para eles, né? Então, a marcha tabética é um dos maiores exemplos disso, né? Que a gente não tem esse aspecto proprioceptivo, e o paciente, quando tem o corno posterior, que é o tracto grácil-cuneiforme alterado, ele tem que pisar, ele tem que bater o pé para ter um impulso proprioceptivo maior para saber como é que ele caminha. Então, a marcha tabética, a marcha alargada que o paciente tem que bater, é nada mais, nada menos do que um aumento do impulso proprioceptivo. Então, como todos esses aspectos são importantes aí na fisiologia, não só do movimento. A gente sabe que aí o sistema vestíbulo-coclear, que é aí o labirinto membranoso, que é membranoso, a gente tem um aspecto ósseo desse labirinto, a gente tem um aspecto membranoso dele, né? A localização dele espacial, né? Tá no osso temporal, ele se aloja aqui, e que dá essa orientação tridimensional do espaço, tá? Na verdade, o sistema vestibular periférico, ele detecta o movimento da cabeça e a posição da cabeça no espaço. Então, essa posição da cabeça do espaço é de suma importância aí para a gente poder caminhar, para a gente poder olhar, para cima. E tem uma integração muito grande aí com o resto do posicionamento do corpo, com os tractos espinotalâmicos, que a gente vai ver daqui a pouco, assim como o aparelho visual também, né? Todas as movimentações oculares. Então, esses reflexos são bem importantes. Então, a gente tem estruturas específicas, principalmente a mácula e o trículo, que são estruturas anatômicas fenomenais que nos ajudam a isso, tá? Então, o que é o trículo e o sacro? São estruturas que, na verdade, dentro dessas estruturas tem essas camadas proprioceptivas, digamos assim, que detectam a aceleração lineares, que detectam a posição da cabeça em relação à gravidade, se vertical, horizontal, inclinada, por exemplo, né? Então, como é que é a estrutura anatômica ali, ou histológica do trículo e do sacro? A gente tem nessa autólitos que são depósitos de gelatinosa. Abaixo a gente tem uma célula de sustentação, tá? E a gente tem fibras nervosas vestibulares aqui, tá? Que são, na verdade, células ciliadas que detectam. Então, se eu tenho um movimento aqui em cima, essas fibras, pela transmissão aqui cinética, pela, entre aspas, gelatina, ela vai se movimentar. E com isso eu tenho a sensação de, por exemplo, de ir para frente, de ir para trás, de se agachar. Então, essas, na verdade, os otólitos, na verdade, que são esses cristais que se movimentam conforme o peso e aí nos dão essa sensação de equilíbrio, tá? Isso é feito pelo trículo e pelo sacro. Na verdade, nos canais semicirculares, que é aí que eu vou ter os aspectos da mobilidade. Então, assim,
no longitudinal e no transversal, conforme o movimento da minha cabeça, vão ter estruturas aqui, que na verdade que é a histologia das ampolas membranáceas, que na verdade quando a gente move a cabeça, a endolinfa vai se movimentar aqui e vai, na verdade, estimular aqui essas ampolas membranáceas, né? Que nada mais, nada menos que são conjuntos de células ciliadas que vão detectar o movimento disso. Então, é um órgão bem complexo, né? Mas que tem aferências muito importantes no sistema nervoso central. Tem aspectos anatômicos que nos levam aí a ter essa disposição, tá? Então, como é que dá o aspecto fisiológico ainda? A gente tem essas conexões vestíbulo-espinhais, que eu falei para vocês, que fazem essa conexão aí com o tracto vestíbulo-espinhal, que na verdade que é o tracto córtico espinhal, do tracto motor, tá? As vestíbulos cerebelares, não se esqueçam que o cerebelo ele é um grande órgão e ajuda no equilíbrio, e dos reflexos vestibulo-oculares. Então, a gente só tem equilíbrio porque existe essa integração do sistema vestibular com o sistema vestibular, ainda com a visão. Então, se a gente tem algumas dessas estruturas lesadas, é óbvio que a gente vai ter desequilíbrio. Aqui está o maior exemplo de todas essas aferências, tá? Na área cortical, aí, vestibular, aonde está a associação do óculo motor, do troclear e do abducente. Olha como a gente faz uma conexão importante aqui no mesencéfalo e na ponte, tá? Com os gânglios aí vestibulares, tá? Ou ainda o ramo vestibular aí do vestíbulo coclear. E ainda os aspectos talâmicos aí, que a gente tem que lembrar que o tálamo está bem associado aí a impulsos e aspectos motores também, tá bom? Óbvio que a gente não vai cobrar todas essas estruturas aí em detalhes, mas é para a gente ter uma noção que elas existem, né? Então, as conexões vestíbulos espinhais são essas conexões que acabam fazendo através do gânglio vestibular do tracto retículo espinhal, que faz essa conexão, né? E que vai nos dar essa percepção aí do movimento, através do fascículo longitudinal medial, dos núcleos vestibulares, lateral, inferior, médio e superior. E os tractos vestíbulos espinhais, na verdade, eles exercem uma influência facilitadora, isso que nos ajuda, então, a ter essa influência facilitadora nos motoneurônios, nos músculos extensores, isso que nos ajuda no equilíbrio, isso que nos ajuda na própria percepção. Olha a correlação e a importância dessas estruturas para o equilíbrio. Sem falar na modulação desses movimentos, né, com as conexões vestíbulo-cerebelares, tá? E, por último, os reflexos vestíbulo-oculares. Na verdade, a gente consegue manter o equilíbrio e fazer uma mirada do olhar conforme a cabeça vai andando, e o olhar continua acompanhando o ponto, porque a gente tem essa integração do óculo motor troclear e abducente, o troclear muito mais para estabilizar a visão, do abducente e do óculo motor para seguir o movimento com o sistema vestibular, tá? Então, é de fundamental importância. Mas, claro que tudo isso depende de estímulos, né? A gente sabe que tem um estímulo calórico, que é um teste que a gente faz para ver se tem essa integração, ou se essa integração está preservada. Outro teste que a gente faz aí, quando a gente avalia a morte encefálica, é o teste dos olhos em relação à posição da cabeça, tá? Claro que tudo depende de um estímulo e de um estímulo específico. Tem pessoas que estão com outro estímulo e pessoas que têm outros estímulos, tá? Para a gente fazer a mirada da sacada, a sacada da mirada, na verdade, que chama isso, tá? Então, se eu tenho uma lesão, eu vou ter pouco estímulo, então eu tenho uma tendência ao nistagmo. Claro que a gente tem um nistagmo que se chama fisiológico. Sempre quando a gente olha a cabeça, vai ter um momento de acomodação, porque, na verdade, a endolinfa, o líquido que está circulando lá, vai se posicionar. E até a gente focar no que a gente está vendo, quando vira a cabeça de forma espontânea, tem uma certa acomodação que, muitas vezes, esse nistagmo pode ser completamente fisiológico, ou, às vezes, esse nistagmo
não existe. Então, resumidamente, pessoal, isso foi uma introdução, não quero me meter na parte do otorrino, né, mas é uma introdução aí de como esse sistema tem a integração com o sistema nervoso central, e aí que vem os grandes diagnósticos diferenciais. Se a gente está pensando aí numa vertigem ou numa tontura, seja lá o termo que a gente quiser dar de origem central, ou se a gente pensa nessa vertigem ou tontura de origem periférica. A gente já vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial bem certinho, e isso é bem fácil de fazer, tá? Depois leiam um artigo aqui que depois eu vou postar para vocês, mas 40% dos pacientes que se queixam de tontura, na verdade, apresentam uma disfunção vestibular, na verdade, eles têm uma vertigem, tá? 10% desses pacientes apresentam uma lesão no tronco encefálico, então, na verdade, ou um tumor, ou um AVC de tronco, tá? Então, tomar cuidado. 15%, olha aqui que grande população, grande porcentagem da população, 15% tem distúrbios psiquiátricos. Ah, estou me sentindo tonto. E aí é muito difícil o diagnóstico diferencial mesmo, tá? A gente tem que descartar um monte de coisa até chegar nisso aí, tá? 25% dos outros problemas, pré-síncope e desequilíbrio, e 10% ainda de todas as queixas de tontura que chegam para vocês no ambulatório, 10% tem um diagnóstico incerto ou se vai ter que ir adiante nesse diagnóstico diferencial. O legal disso tudo é que a história clínica é fundamental. Então, em 87%, a descrição dos sintomas, a gente consegue fazer um diagnóstico de vertigem. Em 74% das vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico de síncope. Em 55% é um pouco mais difícil de fazer os diagnósticos de transtornos psiquiátricos, e em 33% o desequilíbrio. Então, basta conversar com o paciente, basta examinar, e aí está o exame físico corroborando, né, para o diagnóstico suspeito, com a marcha, com o nistagmo, com a mudança de pressão ortostática, com pulso, né, com sintomas posicionais, por exemplo, a vertigem da prateleira alta, high shelf vertigo, ou também chamada de vertigem paroxística benigna, é um paciente com mais idade, é um paciente que faz esse movimento para cima e tem um desequilíbrio, está altamente associada com o aspecto posicional, então isso é bem relevante aí no diagnóstico, tá? No diagnóstico diferencial, e na verdade a gente, com a história clínica e com o exame físico, a gente consegue chegar muitas vezes nos diagnósticos, tá? Então, o que é vertigem, né? Por que eu botei isso daqui assim? Porque vertigem é aquela coisa quando a gente era criança que fica rodando, né? Senta naquela roda e fica rodando, é essa a sensação. É uma sensação falsa de movimento, tá? E um movimento principalmente rotatório. A primeira pergunta que quando a gente faz para o paciente é assim, eu estou me sentindo, o que o senhor está sentindo? Como é que é? O senhor acha que as coisas estão rodando à sua volta ou o senhor está rodando na volta de alguma coisa? Doutora, eu acho que eu fico desequilibrado, né? Agora, tem alguns pacientes que isso não é tão sutil, não é tão óbvio, né? Tá? Mas, na verdade, a vertigem traz sempre a sensação do movimento, seja no espaço, ao redor da relação do corpo, seja o corpo em relação ao espaço. É quando vocês vão para as festas, voltam e tem que botar um pezinho no chão, né, para não cair da cama, de tanto que vocês ingeriram, né? Então, isso é um sintoma de vertigem, tá? Alguns cenários de diagnóstico, porque às vezes o paciente um desequilíbrio, uma desorientação, às vezes uma flutuação que não sabe, e isso se torna aí o diagnóstico mais difícil, né? E, na verdade, nem sempre os sintomas rotacionais acabam descartando, tá? Numa menor parte dos casos, nem sempre ele descarta uma sensação de vertigem, e a gente vai ver esses diagnósticos, tá? Mas o que ajuda no diagnóstico especificamente de vertigem? O curso dos sintomas, né? Nunca é contínuo a vertigem, por mais que dure mais
de uma semana, porque a gente tem um aspecto adaptativo aí desse impulso. Tá? Fatores geralmente desencadeantes, ou posicional, ou posição da cabeça, ou posição rotacional, né? E fatores desencadeantes de vertigem piora, por exemplo, eu rodo a cabeça rápido, faço um movimento posterior, os sintomas vai piorar. Ou me agacho e levanto rápido, os sintomas podem piorar. Tá? Então, de novo, o que é vertigem? É a ilusão que a própria pessoa tem do ambiente que está em movimento, geralmente associado a alterações vestibulares. Já a tontura, não. A tontura é uma sensação de queda, uma síncope, uma cabeça vazia, pisar em nuvens. Muitas vezes os pacientes têm essas queixas, tá? E aí vem os diagnósticos diferenciais. Eu montei isso, eu acho que eu tirei essa tabela agora especificamente, se eu não me engano foi do Up to Date, mas eu acabei traduzindo para vocês aqui, tá? Tudo que é em verde são vertigens de origem periférica. Então, a vertigem posicional paroxística benigna, ou Harvard Shelf Vertigo, é a vertigem uma das mais comuns no cenário clínico, tá? Geralmente é causada pelo deslocamento daqueles cristais que ficam ali no trículo no sacro, eles se desprendem, tá? E aí vão aí para os canais semicirculares. Então, às vezes tem um certo entupimento desses canais, e isso acontece com idade. Então, qual é a faixa etária que eu vou ter aqui? Pacientes mais idosos. Qual vai ser os sintomas associados, né? Vai ser quando o paciente faz algum movimento. Início, geralmente é recorrente, mas esse tipo de sintoma, de tontura ou de vertigem, ele é recorrente e dá em segundos. O paciente tem aquela sensação de, assim, de tontura, tudo dá uma rodada, mas ele volta normal. Ou ele vai olhar para cima, de novo, tem a sensação de tontura e volta normal, tá? Geralmente, a gente tem um pouquinho de nistagmo horizontal periférico, quase um nistagmo fisiológico, tá? E a anamnese é batata, é posicional. O doutor, me deito na cama para um lado e tudo roda. Ou levanto subitamente, eu estou agachado e levanto subitamente, eu tenho essa sensação de tontura, tá? Geralmente a gente não tem muitos sintomas associados, e como é que a gente pode elicitar esses sintomas? Muitas vezes pela manobra, né? A gente põe o paciente deitado, vira a cabeça, vê se ele tem nistagmo, põe ele sentado, e geralmente a gente consegue representar esses sintomas aí do paciente com vertigem paroxística benigna, tá? Tratamentos, geralmente, são as manobras de Epley, que, na verdade, tenta reposicionar, mas se indica fisioterapia, reabilitação, né, todas essas outras atividades aí com o intuito de melhorar o paciente, reabilitar o paciente, tá? Na verdade, as manobras de Epley tentam, o intuito das manobras tentam recolocar ou retirar esses cristais aí dos canais semicirculares, tá? Vamos lá. Neurite vestibular. O que é uma neurite vestibular? É a dita em tanta labirintite. Então, cuidado um pouco nos termos, tá? Às vezes a gente confunde uma labirintite com uma vertigem paroxística benigna, tá? Início dos sintomas, como é que é? Como é uma inflamação, uma infecção, tá? É uma neurite nesse par craniano, é súbita, ela é persistente, ela leva dias para passar, tá? Mas ela é autolimitada na maior parte das suas vezes, tá? Diferente de outras lesões centrais. Isso aqui a gente está falando em lesão periférica. Geralmente a gente tem uma história de infecção viral, então aqui essa é a grande parte da anamnese. Olha, comecei lá com resfriado, eu comecei com uma dor de garganta, eu comecei com uma dor de ouvido, e na sequência acabou virando aí sintomas de tontura, de vertigem, tá? O paciente tem a queda da cabeça no sentido da lesão, tá? E muito sintomático esses pacientes, tá? Geralmente a gente tem um nistagmo periférico horizontal. Então, a labirintite, especificamente, ela é a aneurite vestibular, ela é diagnosticada assim, tá? Causado, na verdade, por um processo infeccioso, geralmente de etiologia viral, tratamento com antirretrovirais e corticoides quando a gente consegue detectar. Tem os diagnósticos diferenciais, quando a gente tem aí
a gente pode ter uma neurite de etiologia bacteriana, mas geralmente a gente tem mais sintomas associados. A gente tem uma otite média purulenta, supurada, aí às vezes até uma mastoidite crônica que levam a sintomas de neurite vestibular, e aí os sintomas são diagnósticos diferenciais. Às vezes se pede exame de imagem quando os sintomas aí não melhoram. Doença de Meniere, na verdade, é um mistério. Meniere parece que ser um aumento aí nesses canais membranosos, um aumento da pressão da endolinfa nos canais membranosos, né? Essa é a fisiopatogenia da doença de Meniere, mas eles vão também, parece que até tem uma coisa pregressa aí de ter associação com herpes, vírus, infecção crônica de herpes, mas enfim, não se tem aí uma etiologia clara, que sabe que muitas vezes há, então, um aumento aí da pressão linfática ali dentro desses canais semicirculares, tá? Como é que é os sintomas? Ele é recorrente, mas dura minutos ou horas, diferente da vertigem paroxística benigna, que é segundos, diferente da neurite vestibular, que persiste esses dias. Ele dá um pouquinho, daqui a pouco o paciente se sente um pouco melhor, pode ficar algumas horas, minutos, mas depois o paciente se sente um pouco melhor, tá? A anamnésia, né, a gente geralmente não tem fatores associados. Alguns autores falam em algumas hipóteses virais aí, mas de uma forma mais remota, às vezes até indicando aí o uso de antirretrovirais para isso, tá? Geralmente o sintoma, a gente tem tínitos, uma sensação de plenitude auditiva, tem hipoacusia também associada. Então, bem diferente aí da paroxística benigna, bem diferente da neurite vestibular, tá? O paciente tem uma diminuição da acuidade auditiva, exames complementares aí, audiometria são importantes, né? Perguntar para o paciente se ele tem otalgia, e plenitude auditiva é aquela sensação de quando a gente está com o ouvido entupido, quando viaja de avião, quando sobe a serra, ou quando muda de pressão, tá? Quando a gente tem o nistagmo, quando presente, geralmente ele é periférico e horizontal, tá? Causado aí pelo excesso de endolinfa vestibular, a hidropsia endolinfática, né? Aí no sistema vestibular, tratamentos às vezes aí tem uma colação, se a gente fizer diurético vai diminuir essa produção de linfa, restrição do sódio, tem dietas para isso daí também, e talvez o tratamento mais agressivo aí para a doença de Meniere seja o tratamento cirúrgico aí com a drenagem dessa endolinfa, tá? Não vou me meter também muito isso daqui, porque isso é doença de otorrino, a gente só tem, os neurologistas têm que fazer o diagnóstico diferencial. Tá? Aí vem uma doença quente, enxaqueca vestibular. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre enxaqueca quando a gente for ver cefaleias, mas enxaqueca vestibular é um diagnóstico diferencial importante, né? Ela também se assemelha muito aí com os sintomas de Meniere, ela é recorrente por minutos, mas na anamnese tem que ter o quê? Se é uma enxaqueca? Tem que ter uma história de cefaleia, né? Geralmente ela vem como um pós essa cefaleia, ou os sintomas podem vir muitas vezes juntos, tá? A aura, ou gatilhos, muitas vezes podem estar associados à história de cefaleia, e aí o sintoma aí de rotacional, o sintoma vertiginoso associado, tá? Quando a gente tem, na verdade, esse é mais periférico e central, esse nistagmo, tá? A fisiopatogenia aí da enxaqueca, o que a gente tem, na verdade, o que eu falo, depressão cortical, são, na verdade, a aura ou os gatilhos, né? Então, às vezes, escotomas cintilantes, né? Às vezes, sensação de salivação, odor diferente, ou até os próprios sintomas vestibulares, como sendo aí um sintoma aí de iniciação de depressão cortical ou subcortical. Tratamento, antieméticos, tratamento profilático para enxaqueca, né? E aí melhoram bastante os sintomas do paciente, tá? Bom, agora nós vamos para as doenças mais quentes, aí os paroxística benigna é muito comum, neurite vestibular é muito comum, doença de Meniere é muito comum, enxaqueca vestibular talvez mais ou menos, gente. Agora, esses são os seus diagnósticos diferenciais. A gente vai fazer o diagnóstico diferencial aí entre lesões periféricas, que são todas essas em verde que vocês estão vendo, e as lesões de origem central. Então, acidentes isquêmicos vértebro-basilares, AVCs isquêmicos de tronco cefálicos,
AVCs isquêmicos ou hemorrágicos de cerebelo são as doenças quentes. Geralmente, a vertigem ou a alteração, a sensação de equilíbrio, ou a tontura, ou o sintoma rotacional, ele acontece de forma súbita. Tudo que é de etiologia vascular se ocorre de forma súbita, tá? Aí, desculpa ali, isso daqui, esse último aqui isso aqui ficou errado, tá? Isso daqui é enxaqueca vestibular. Os sintomas aqui são súbitos, persistentes, dias ou semanas, irreversíveis, tá? AIT, tá certo aqui, desculpa novamente. É recorrente, minutos ou horas os sintomas, mas é tudo súbito, tá? Então isso aqui é um AIT, um isquêmico transitório, que é recorrente e tem minutos, mas ele tem sintomas associados. O paciente não vai fazer puramente essa lesão, tá? Aí a gente vem para a anamnese. O que é importante na anamnese? A idade, um grande fator de risco para a doença cerebrovascular que a gente viu, né? Fatores de risco aí para essas doenças: hipertensão, dislipidemia, diabetes, tabagismo, né? Mas principalmente o que chama atenção é essa forma súbita de instalação, e a gente vai para esses fatores de risco. Associados, é muito difícil que eu tenha só uma lesão no tronco cerebral, é muito difícil que eu só tenha uma lesão, e eu vou ter sinais motores de que isso está acontecendo. Eu vou ter uma paresia, eu vou ter uma hipoestesia, eu vou ter uma disestesia, eu vou ter dismetria. Olha o AVC isquêmico do cerebelo, ó, o índex nariz, tá? Eu vou ter disdiadococinesia, eu vou ter sintomas cerebelares, ataxia de marcha largada, visão dupla, nenhuma outra patologia dessas eu tenho visão dupla, eu tenho diplopia, tá? Disfagia, quando eu tenho lesões no tronco, tá bom? E aí, diagnósticos diferenciais, a gente vai ver de outras etiologias ainda de origens centrais, que são os tumores, tá? Então, é um cenário completamente diferente, tá? É um cenário clínico diferente. E isso aqui é o grande diagnóstico diferencial, o divisor de águas, principalmente quem está na linha de frente, principalmente que são vocês daqui a uns anos que vão estar atendendo no posto, que vão estar atendendo no pronto-socorro, vão estar atendendo dentro de uma ambulância, né, seja onde for. Então, isso talvez seja o mais importante dessa aula. Quando a gente tem um estágio, ele de etiologia central. As manobras de Dix-Hallpike, como os exames complementares, né, e o teste do impulso da cabeça, para a gente poder ver mais aí como se demonstram os nistagmos e como a gente tem essa relação da cabeça. E óbvio, se eu tenho esses sintomas, principalmente se eu tenho enxaqueca, se eu tenho a suspeita de AIT, isquêmico do tronco cerebral ou isquêmico hemorrágico do cerebelo, um exame de imagem é fundamental aqui para eu fazer esse diagnóstico diferencial, seja uma ressonância, seja uma tomografia. Por que na enxaqueca a gente tem que fazer esses diagnósticos diferenciais? Porque é muito atípico uma enxaqueca vestibular, a gente tem uma enxaqueca vestibular, e todo paciente enxaquecoso, ele tem que ser investigado pelo menos uma vez na vida. Bom, é realmente enxaquecoso? Maravilha, fez um exame de imagem? Ótimo, vai tratar ele e a gente já sabe que ele não tem nenhuma lesão estrutural. Mas até a gente chegar a esse diagnóstico, como o primeiro diagnóstico, isso tem que ser feito, tá? Aí a manobra de Dix-Hallpike, para a gente pensar aí para exames complementares, exames clínicos, tá? A neurite vestibular, que a gente faz o impulso da cabeça. Doença de Meniere é fundamental a diometria, para a gente ver se tem hipoacusia, tá? E, por último, de todas essas de origens centrais, ainda eu vou dizer para vocês que o schwannoma, que é o tumor do ângulo ponto cerebelar, tá? É uma grande causa de sintomas de vertigem, de tontura. O tumor do ângulo ponto, do cérebro pontino. Então, quais são as grandes características? Eu tenho perda auditiva, e como na maioria das vezes é unilateral esse tumor, eu tenho só unilateral, a não ser em algumas doenças raras que a gente pode ter bilaterais, como na doença de von Recklinghausen, tá?
não costuma ter vertigem, mas eu costumo ter a disfagia, ou eu costumo ter sintomas motores importantes, porque eu estou muito perto do tronco cerebral aqui, vocês estão vendo? Tá? Então, é uma estrutura importante, que às vezes também pode dar sintomas trigeminais, pode dar dor facial, ou às vezes até espasmo facial, porque também tem um nervo facial. Então, quando fica tremendo o rosto, o paciente, a gente acha que é tique, na verdade pode ser um tumor de ângulo ponto, vendo aí num aspecto mais rostral e tendo essa compressão. Aí o paciente tem hipoacusia, tem, às vezes, sintomas vertiginosos, às vezes tem perda auditiva, e aí fechando o diagnóstico diferencial, tá? Por último, eu acho que o diagnóstico diferencial mais difícil seja a tontura ou a vertigem, como vocês queiram falar, de origem psicossomática. Para a gente chegar nesse diagnóstico de psicossomática, a gente tem que fazer todos os outros diagnósticos diferenciais. Mas algumas dicas são importantes. O paciente tem depressão, o paciente tem ansiedade, tem síndrome do pânico. Às vezes tem uns que dizem assim, eu não consigo estar em ambiente com muita gente. Ótimo para dias de corona, né? Não consigo estar em ambientes fechados, tá? Então, na verdade, a vertigem postural fóbica, a vertigem psicofisiológica, a tontura subjetiva crônica, né? É sempre bom para a gente fazer um exame neurológico completo aí, ver se o paciente não está com hipoacusia, ver se o paciente não tem nistagmo, né? Geralmente o exame, e fazer também uma prova de audiometria para ver se esse paciente não tem lesões neurológicas. Então, são fundamentais para esses diagnósticos diferenciais. Mas eu quero chamar mais atenção, aqui não é na doença, mas é no sintoma e no diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer com doenças do sistema nervoso central. Tá bem, gente? Eu vou passar já para síncope, tá? Que é o próximo tema. Se vocês quiserem fazer uma pergunta breve aqui, eu fico à disposição. Eu só estou colocando a próxima aula aqui só um pouquinho, tá? Ok, agora eu perdi, mas já vou achar. Vamos lá. Olha, apareceu gigante. Agora vai. Peraí. Todos vendo, né? Acho que sim. Só deixo aqui começar, então, com a aula de síncope. Então, vamos lá. Bom, síncope é também um grande diagnóstico diferencial, porque, como eu falei para vocês, é muito difícil no cenário clínico fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Então, vamos lá com síncope, tá?